A história, fascinante a todos que se atentam a ela por poucos minutos que seja, desperta o imaginário de quem ouve um conto passado remoto, dando-lhe a sensação de viajar no tempo. A história é complexa, podendo esconder ou manter vivos na memória coletiva personagens e locais, independente do tempo vivido ou do tamanho físico. A história tem seus misteriosos critérios para mensurar toda sorte de envergadura. Vejamos como exemplo essa pequena praça, localizada no entrocamento das ruas 15 de Novembro, Buarque de Nazaré e Aristide Figueiredo, no centro de Bom Jesus de Itabapuana. Um minúsculo logradouro público que tem um nome historicamente mais falado do que muitas outras praças ou logradouros de maior porte, mais frequentados até atualmente. Um pequenino espaço público, mas que comporta um turbilhão de histórias, envolvendo inúmeras famílias, de ao menos 5 gerações de bonjesuenses, pois essa pracinha, por décadas, foi uma espécie de antessala do extinto e saudoso Aeroclube. Tão exemplar como a pequena praça é a personagem homenageada nela, uma pessoa que viveu apenas 33 anos, porém de uma relevância que a eternizou. Mesmo que sua imagem facial sequer fosse conhecida da maioria da sociedade bonjesuense até 2014, por exemplo. Pois ela foi uma professora que fez história na construção de nossa sociedade. Uma educadora que passou pelo plano terreno de maneira efêmera, porém inesquecível. Este prédio, na rua Buarque de Nazaré, nos números 221 e 225, e que recebeu obras de preservação e restauro de fachada. Ele foi construído com janelas gêmeas, inspiradas no Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro, pelo capitão João Manuel Teixeira na década de 1920. Ele foi farmacêutico numa época em que Bom Jesus de Itabapuana contava com apenas 2 médicos, o doutor José Vieira Ceroli e o doutor Constantino Teixeira Siqueira. O capitão João Manuel Teixeira construiu 2 prédios. O primeiro foi o que acabou de ser restaurado e serviu de sua residência. O segundo é o que se encontra contínuo a este, e onde foi estabelecido uma escola para ser administrada por sua filha. A filha, Amália Teixeira Chalu, que lecionou para o ex-governador Roberto Silveira. Com o falecimento do capitão em 1928, o prédio da esquina passou a ser propriedade do filho Napoleão Teixeira. O outro foi herdado por Amália Teixeira. Em 1938, Amália Teixeira casou-se com o libanês Elias Melim Chalub. Com o falecimento de Amália em 1940, o prédio passou a pertencer ao viúvo. Posteriormente, Napoleão Teixeira e Elias Melim Chalub venderam os prédios. O capitão João Manuel Teixeira era considerado, segundo o jornal A Voz do Povo, o maior amigo da pobreza, uma vez que atendia prontamente a todos que o procuravam quando se encontravam em situação de aflição. No Norte Fluminense, ao impedir o iminente desabamento de parte do prédio e promover o restauro da fachada do mesmo, deu sua contribuição para a preservação
de nossa rica história. Bom Jesus de Itabapuana, 17 de outubro de 2014, Gílio Martins Bastos Borges, diretor do jornal O Norte Fluminense. Estar aqui hoje, em momento tão especial, é mais especial ainda para mim, que sou mojesuense, nascido e criado até a adolescência neste pedaço de chão, neste prédio que a gente chamava de sobrado, nessa calçada, que além de ser a calçada da alfaiataria do meu pai, era também a da venda do velho tio Nassif, da mina de ouro e do jogo de bicho do seu Viana, do café em pé do Geraldo Santiago e de tantos outros motivos para relembrar e chorar. Estar aqui hoje é para mim quase um retorno ao útero materno. Neste sobrado moraram meus avós, o bondoso e caridoso capitão João Manuel Teixeira, farmacêutico, boticário, melhor dizendo, e fundador do Centro Espírita Bom Jesus, falecido prematuramente aos 50 anos de idade, vítima de um violento ataque cardíaco em plena praça de Governador Portela. E a não menos generosa Dona Regina de Carvalho Teixeira, minha avó, que cuidou muito e teve como seu protegido o futuro governador Roberto Silveira, quem ela chamava de Robertinho. Com eles, é claro, moraram seus filhos Napoleão Teixeira, posteriormente referência internacional na medicina, no magistério e na literatura médica mundial. Nome de rua em nossa cidade, tão ilustre filho daqui que o foi. E Amália, a doce Amália, por quem se apaixonou o intrépido libanês Elias. Amália, a doce Amália dos versos do Padre Melo, e que foi figura exponencial da intelectualidade e do ensino de sua época em Bom Jesus, com o nome imortalizado na simpática praça aqui ao lado. De toda essa história nasci eu, pelas mãos de Dona Lilica, a mais competente parteira da época, assistida então pelo doutor Columbino Teixeira de Siqueira, primo de minha mãe e meu padrinho depois. Acho até, e que me perdoem todos pela imodéstia, que a obra mais perfeita da grande professora, de sua maior façanha, foi exatamente o seu filho orgulhoso, descendente dos velhos Teixeiras, ilhéus açorianos e dos bravos e tradicionais chalupes, resistentes cristãos da linda terra dos majestosos e seculares céus do Líbano. Brincadeira, claro. Foi por isso que me chamaram aqui, porque eu e minha irmã Aparecida, que lamentavelmente não pôde comparecer, somos o que restou da história deste sobrado, que é a inteligência, o dinamismo e o amor à nossa terra, contidos no coração generoso do Dr. Gino Bastos, buscou resgatar, homenagear e fazer chorar. Também puderam, amigos. Os queridos e saudosos amigos Lenir e Luciano foram os culpados por gerarem essa alma generosa e figura dinâmica do Gino, aqui em Bom Jesus, por todos os serviços que lhe vem prestando. Deve agradecer e aplaudir com muito calor e de pé. Muito obrigado.
E ao mesmo tempo que a gente foi procurar sobre a história desse prédio, a gente viu que história, quanta história. E o Reginaldo trouxe essas informações, trouxe fotos do pai dele, da genitora, quase que ninguém sabia como era a fisionomia da Amália Teixeira. Vão saber agora, porque os retratos estão aqui. E a Amália Teixeira foi professora de Roberto Silveira. Aqui na esquina, o capitão João Manuel Teixeira construiu, não é isso? Construiu esse prédio para a Amália administrar a escola dela. E foi ali que Roberto Silveira e o irmão Badigé Silveira e o José Teixeira Silveira também estudaram. E há a foto dos três aqui. Aqui é um solo sagrado. Eu estava vendo uma foto da época de 1939. Isso aqui era uma coisa maravilhosa, magnífica. Os libaneses se estabeleceram aqui nessa rua, trouxeram a prosperidade e havia ponte que facilitava exatamente o trânsito das pessoas e a riqueza fluía. E eu entendo que é fundamental nós afirmarmos os nossos valores, né? A nossa história, que é preciosa, que é rica, estava no esquecimento. Eu acho que esse é um trabalho de todos. Então, é com um sentimento de dever e de alegria, a gente está podendo contribuir modestamente para isso. Porque isso aqui, você falou, Ginaldo, eu estou retornando ao útero. Certo? Agora, o nosso município não deixa também de ser o útero materno. É isso. As nossas ruas, andar por elas, vemos os prédios históricos dos nossos antepassados que aqui construíram. Teixeira foi, sem dúvidas, uma mulher muito além de seu tempo. A primeira mulher a ganhar espaço na intelectualidade de nossa sociedade no final da década de 1920. Em um ambiente composto exclusivamente por homens como Padre Melo, Otacílio de Aquino, Romeu Couto, Atos Fernandes e Osório Carneiro. Foi a primeira gestora mulher de um empreendimento na história de Bom Jesus, por exemplo, ao dirigir a escola que seu pai fundou para ela. E com o precoce falecimento do capitão João Manuel Teixeira, ela teve que assumir a direção da escola, com a sua mãe dando suporte aos cuidados do aluno interno, no caso, o futuro governador Roberto Silveira. O histórico de vida da professora Amália Teixeira traduz na idade em que ela se casou, aos 31 anos. Em uma sociedade profundamente patriarcal, sem dúvidas que ela foi um ponto totalmente fora da curva em um tempo em que as mulheres se casavam muito novas, muitas delas antes mesmo dos 18 anos. Dos 18 aos 30 anos, ela se dedicou exclusivamente à sua vida profissional. E pela força do destino, sua vida familiar durou apenas 2 anos, que viveu casada e gerando 2 filhos, para depois partir desse mundo material e se eternizar na história de Bom Jesus
do Itabapoana. Depois de sua passagem, ela permaneceu fazendo história e contrariando a lógica de seu tempo, ao ser a primeira mulher homenageada em um logradouro público em Bom Jesus do Itabapoana, em 1953, na inauguração da pequena, porém indiscutivelmente relevante, Praça Amália Teixeira Chalup, localizado historicamente em frente a um antigo prédio onde funcionou a escola Bom Jesus do Itabapoana, que foi fundada e dirigida por Amália Teixeira. Portanto, Amália Teixeira